Paz do Senhor, família baronesa. Hoje estamos dando aí a inauguração aí ao nosso canal, na nossa congregação baronesa. Está sendo tudo novo para mim e para os irmãos, em função de tudo isso aí que nós estamos passando. E a gente está precisando se adaptar a isso, né, irmãos? Então, temos que mudar os nossos hábitos em relação a essa questão aí do isolamento, e não foi possível aí, em função disso, realizar a nossa escola bíblica dominical no nosso tempo, tá? Mas a escola bíblica dominical, ela não pode parar, irmãos. O ensino da palavra de Deus deve continuar. Nós precisamos crescer na graça e precisamos crescer no conhecimento. Então, estamos realizando aí as nossas aulas online, tá? Eu espero que todos os irmãos gostem, para que a obra continue caminhando, para que a obra continue progredindo. Hoje vamos dar início ao segundo trimestre de 2020, tá? Primeiro trimestre nós abordamos acerca da família, onde aprendemos muito na nossa revista, na Palavra de Deus. E agora vamos abordar o livro de Salmos, tá? Este tema também de muita importância, em função do livro de Salmos ser um livro de difícil interpretação, tá? E muitos termos que são usados ali a gente não consegue entender, e é isso que a gente vai aprender nesse segundo trimestre de 2020. Então convido você a assistir essa aula conosco, aprender junto comigo aí sobre a revista do segundo trimestre, tá? Neste trimestre, nós vamos abordar vários temas dentro deste conteúdo do livro de Salmos, tá? Temas estes como, por exemplo, Jesus Cristo e missões nos Salmos, tá? A importância de vários salmos que apontam para o Messias, tá? Um chamado ao arrependimento. Você percebe que essa revista ela foi elaborada antes de toda essa calamidade que o mundo está vivendo e aborda vários temas em relação aos nossos dias atuais, tá? Porque esses acontecimentos estão trazendo o povo a um arrependimento, tá? A questão da oração pela intervenção divina, olha aí. Outra coisa que nós estamos vivendo, já está sendo abordado nessa revista que foi elaborada antes, tá? Confiança em tempo de aflição, que vai estar lá na lição 7, tá? E a lição 12, edificando a família com temor e confiança no Senhor. Então a família aí está vindo de novo aí ser abordada no segundo trimestre pela editora Betel aí nas revistas. Então, irmãos, são vários temas importantes. Então você ainda que não pegou a sua revista, eu convido você, pega a sua revista, estude conosco, tá? Temos ainda revistas disponíveis lá, já estão acabando, alguns exemplares já foram distribuídos, já estão acabando as revistas, então não deixe de pegar a sua antes que acabe, amém? Escola dominical é importante, é a faculdade do cristão, é a escola bíblica dominical. E hoje vamos inaugurar a nossa aula online, tá? Estudando a lição de número 1, irmãos. Lição de número 1 que tem por título Salmos, um guia devocional para o cristão, tá? Opa, que a capinha aqui soltou aqui, tá? Então ele serve de guia, irmãos, porque apesar de nós termos a nossa vida muito baseada no Novo Testamento, o livro de Salmos, ele exemplifica, diversas situações da nossa vida, tá? E aí o salmista, ele procura expressar isso da sua forma, tá? Em relação aos aspectos que ele viveu na época, tá? Tempos de alegria, mas também tempos de tristeza, tempos de aflição, mas também tempos de regozijar, tá? Então, isso serve como guia para a nossa vida. Nós achamos resposta no livro de Salmos, não somente nos outros livros, mas também no livro de Salmos, que é um livro muito voltado para o louvor, para a adoração, mas nós também achamos resposta no livro de Salmos. E nós vamos aprender sobre alguns conteúdos nessa lição de número 1. Mas antes de eu abordar os tópicos com os irmãos, eu queria fazer uma introdução ao que é o livro de Salmos. O livro de Salmos, irmãos, eu deixei escrito aqui, é
é um livro que contém diversas formas de adoração, tá? Existiam diversas formas de adoração na época, tá? Adoração através da oração, como foi o exemplo do rei Salomão, que adorou a Deus na inauguração do templo. Adoração através de ofertas, ofertas de animais, ofertas de cereais, ofertas de pães, oferta de libação, que era você derramar o vinho ali no lugar onde você estava fazendo o seu sacrifício, tá? Então existiam vários tipos de adoração a Deus. A adoração corporal, a sua postura do corpo, tá? Era uma forma de você adorar a Deus, a questão de você se prostrar, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a sua grandeza, o seu poderio. É tanto que o judeu ortodoxo, quando ele está lá na sua reunião, ele fica fazendo aquele movimento constantemente. Aquilo ali é uma forma de ele adorar a Deus, ao Deus Pai, tá? E a mais conhecida que nós temos, que é o louvor, o cântico, né? Que nós utilizamos muito, a questão de cantar para adorar a Deus. É a mais conhecida aí, mais utilizada aí nas igrejas. A forma de você dobrar os joelhos, que é uma postura corporal. É uma forma de você reconhecer que Deus, ele é o dono da nossa vida. Ele é o Senhor e nós somos servos, tá? O livro de Salmos, ele também não é o único que possui cânticos, tá? Existem outros cânticos em outros livros da Bíblia, por exemplo, no livro de Êxodo, que temos o Cântico de Moisés, temos o Cântico de Miriam, o livro de Juízes, onde temos o Cântico de Débora, temos o livro de Samuel, onde temos o Cântico de Ana, quando recebe a bênção de Deus, e temos, apesar de ser Lamentações de Jeremias, também é o Cânticos de Jeremias, tá? De forma de lamentação. Então são outros livros que contêm cânticos, não somente o livro de Salmos. O livro de Salmos, irmãos, ele é o maior compilado de louvores na Bíblia. São 150 louvores, tá? Então se reuniram ali 5 livros que formaram esse compilado de louvores e deram aí no total 150 louvores, tá? Os mais conhecidos, os salmos mais conhecidos, irmãos, que nós sabemos é o 1, Salmo 1, tá? Salmo 91, que eu acredito que seja o salmo mais lido no mundo inteiro, tá? E o Salmo 121, também bastante conhecido, bastante lido, tá? E no livro de Salmos também nós vemos expressões, como eu bem relatei aqui no começo, expressões de diversos sentimentos. Como o livro de Salmos ele é voltado muito para a música, nós precisamos entender o conceito de música. Música, qual é o conceito de música? Música é a arte de você expressar os seus sentimentos através do som, tá? Som cantado, som com instrumento, som tocado com algum instrumento de percussão, enfim, você expressa o seu sentimento através do cântico, através do instrumento. E os salmistas também não era diferente a questão de expressar os seus sentimentos. Davi, por exemplo, expressou diversos tipos de sentimentos nos salmos que ele escreveu. Sentimento de alegria, mas também sentimento de tristeza, sentimento de aflição, sentimento de angústia, sentimento de raiva, sentimento de regozijo, enfim, ele expressou muitos sentimentos no livro de Salmos. Você vê essa expressão de sentimentos no Salmo 137, que é durante o cativeiro do povo. Você vê ali as escritas, a forma como eles lamentam a situação, como eles estão tristes, angustiados. Em contrapartida, você vê no Salmo 126, quando eles estão saindo, retornando do cativeiro, pós-cativeiro, você vê a expressão de alegria do salmista escrever. Ele compara a alegria dele a um sonho, como se ele estivesse tendo um sonho muito bom. Então são sentimentos que são expressados no livro de Salmos. Então são características do livro de Salmos, tá? Algumas das características que tem nesse livro tão belo, irmãos, que é o livro de Salmos, tá? Então, a lição de número 1 tem como texto áureo: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Está lá em Salmos 98, 5. Verdade aplicada: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. E os nossos objetivos: apresentar uma visão panorâmica dos Salmos,
mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos dos salmos, tá? O texto de referência está em Salmo 42, Salmo 44 e Salmo 45. Depois os irmãos leiam aí com mais calma e vamos lá começar a nossa lição. O tópico 1, irmãos, vai tratar da questão do título, divisão do livro e autores, tá? Essa questão da divisão, eu vou tratá-la de duas formas aqui, tá? Sem aplicação prática e com aplicação prática para os irmãos entenderem melhor, tá? O livro de Salmos, ele foi dividido em 5 livros, tá? 5 livros, é um compilado de 5 livros que formaram 150 salmos ou 150 louvores, tá? A primeira parte vai do Salmo 1 até o 41. A segunda parte vai do Salmo 42 ao 72. A terceira parte vai do Salmo 73 ao 89. A quarta parte vai do Salmo 10 ao 106. E a quinta parte vai do Salmo 107, aí finalizando no 150. Então, foram se somando um livro ao outro, tá? Até que se formasse esses 150 salmos, tá? E vocês percebem que todos esses livros, eles terminam de forma parecida, tá? E aí é o que a gente chama de doxologia, tá? Eles terminam sempre com esse termo, amém, bendito para sempre, amém, amém, ou louvai ao Senhor, tá? A gente chama isso de doxologia, ou seja, indicando o término de um livro para iniciar um outro livro. Então, se você olhar lá no final do livro 41, você vai ver um desses termos. Se você olhar lá no final do Salmo 72, você também vai ver esse termo, um desses termos que eu citei agora. E assim no final do 89, no final do 106 e no final do 150 também, indicando ali que o livro está terminado, ou seja, a doxologia dos livros, tá? E agora de forma mais prática, para que os irmãos entendam, eu vou usar assim, dentro dessa divisão, eu vou usar aqui três partes. 3 divisões para os irmãos entenderem. A primeira divisão é o Halel egípcio, tá? Que significa cânticos de adoração pela libertação do povo, tá? São louvores de celebração, mais praticamente na Páscoa, que a Páscoa é esse significado, tá? Então, esses cânticos de adoração são voltados para essa questão da libertação. E você encontra isso aí lá do Salmo 113 ao Salmo 118, você encontra esses cânticos, tá? E isso aí faz menção à questão da celebração da ceia entre Jesus e os seus discípulos ali, tá? Que ele termina de celebrar a ceia com seus discípulos e ele também faz uso desse Halel egípcio, ou seja, desse cântico, tá? A Bíblia não relata como foi esse cântico, mas fala que Jesus ele utilizou esse cântico depois, tá? Queríamos nós que fosse relatado ali, mas não o foi feito, tá? A segunda parte dessa divisão de forma mais prática é o cântico dos degraus, ou seja, os salmos de subida. Todas as vezes que o povo ia para Jerusalém, ele subia para Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém foi edificada em cima dos montes, então era uma parte alta. Então o povo subia a Jerusalém, tá? E eles realizavam durante essas subidas esses cânticos de degraus, tá? E vocês veem que todas as vezes que eles subiam para celebrar as principais celebrações, tá? Que é Páscoa, Primícias e Tabernáculo, eles utilizavam esse cânticos. Então por isso que é chamado de Cântico dos Degraus ou Salmos de subida, tá? E você encontra lá entre o Salmo 120, são 15, 120 ao 134, tá? Onde você encontra esses Cânticos dos Degraus. E o terceiro final, que é o Halel final, que é o convite ao povo a louvar ao Senhor todo. E ele é encontrado do 146 ao 150, que são os finais. E você percebe que você, ao ler eles, sempre com o mesmo início, louvai ao Senhor, tá? Então é um convite ao povo a louvar a Yahvé, que é o significado dessa palavra Halel, tá? Louvai a Deus, louvai a Yahvé, tá? Louvai a Jeová, tá? Então,
É esse o intuito desse ralhau final, tá? Um convite à, à adoração a Deus, à adoração ao Deus Pai, a Jeová, tá? Então essa é uma divisão de forma mais prática, para a gente introduzir essa questão do livro de Salmo aos irmãos, tá? A questão da divisão do livro, tá? No tópico 2, irmãos, no tópico 2, nós vamos tratar da poesia, tá? Principais características do livro. A poesia hebraica, tá? Vai tratar aqui dos acrósticos, do refrão, tá? Então nós precisamos entender como é que funcionava a poesia hebraica. Mas antes eu vou utilizar como exemplo a poesia no Brasil, tá? No português, para que os irmãos entendam a diferença, tá? Entre uma e outra. A nossa poesia, irmãos, ela segue, desculpa, a regra de rima e a regra de tempo, tá? A regra de rima e a regra de tempo, tá? E eu preciso que os irmãos entendam a diferença entre poesia e prosa. Prosa é aquela escrita cursiva, aquela escrita que vai direto, tá? Que os irmãos veem em jornal, revista. A poesia não, ela tem a sua regra de obedecer o tempo e o limite de escrita. Então você perceba que um poema ele é resumido em pequenas frases. Ele não é aquela coisa grande, extensiva, tá? Ele é resumido em pequenas frases. E cada linha do poema é um verso, tá? A cada 4 linhas, a gente identifica como uma estrofe. E toda vez que há uma estrofe que é repetida várias vezes, a gente identifica ela como refrão, tá? Isso é a poesia no Brasil, tá? A poesia brasileira. Então ela tem a rima e ela tem o seu tempo determinado, tá? E aí eu uso como exemplo o refrão do hino 291, que a gente canta muito ele na celebração da ceia, tá? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ou seja, a primeira linha rima com a terceira. A segunda linha rima com a quarta. E ela obedece um tempo, porque cada linha desse refrão, desse hino, eu digo que ele é um refrão porque você canta a estrofe, canta o refrão. Canta a segunda estrofe, volta para o refrão, que é o coro, né? Ou seja, coro. Então, se torna o refrão dessa poesia, tá? Poesia porque ela tem rima, tá? Então, você percebe que ela tem o seu tempo determinado. Cada linha desse refrão possui 9 tempos. Se os irmãos contarem, ó. Sim, eu amo a mensagem da cruz. 9. Até morrer eu a vou proclamar. Mais 9. Então, cada uma delas vai possuir 9 tempos, porque ela obedece essa regra de rima e tempo. E a poesia hebraica? Ela tem um ritmo diferente e uma rima diferente. Não é esse tempo que nós conhecemos na poesia brasileira, tá? Pode-se dizer que ela é sem tempo e ela é sem rima, não é contado por sílabas tônicas como é na poesia brasileira, tá? É por isso que cabe na poesia hebraica outros aspectos, tá? A música, declamações, provérbios, palavras de sabedoria, tudo isso cabe na rima da poesia hebraica, porque ela não obedece essa regra que a poesia nossa obedece, tá? Então são tempos diferentes. Por exemplo, são 3 sílabas tônicas na primeira linha, na primeira linha do verso. Aí na segunda linha já são 2 sílabas, então são 2 sílabas tônicas. Então é feito de forma diferente, tá? O tempo da poesia hebraica. E bem como a rima também. A rima é totalmente diferente, irmãos, tá? A rima ela é diferente porque ela trabalha com a questão de ideias que se somam e ideias que se contradizem. Para eles, o mais importante é eles expressarem a ideia deles, tá? Passar o entendimento
com ideias que se somam e com ideias que se contradizem. Ah, vai rimar? Não vai rimar, mas ele vai expressar aquilo que ele quer que você entenda. Por exemplo, vamos ler o Salmo 145, verso 18. Olha o que diz no Salmo 145, verso 18, para os irmãos entenderem o que eu quero explicar aqui, tá? Na questão de ideias que se somam, tá? Salmo 145, 18 diz o seguinte, a Bíblia tem uma linguagem mais atual, então vai facilitar o entendimento dos irmãos. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade, tá? É aquele perto está o Senhor, então é uma Bíblia com a linguagem mais atual. Mas você vê que a ideia, ela se soma a outra ideia, tá? Porque diz o seguinte, ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda. Deus está perto. Só que ele está perto daqueles que pedem a sua ajuda com sinceridade. Era o caso do salmista Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração sincero. Tá? Então, uma ideia se soma a outra. Deus está perto daqueles que pedem a sua ajuda? Está. Mas daqueles que oram com sinceridade. Se você não ora com sinceridade, eu sinto muito, mas Deus não vai ouvir a sua oração, porque Ele está em busca de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tá? E eles também usam a rima com ideias que se contradizem. Tá? Aonde a gente vê isso? Lá no Salmo 37, 21, a gente vê essa contradição de ideias. Tá? Aqui, ó. Salmo 37, 21. Tá? Nós vamos ver isso também. Olha o que diz no Salmo 37, 21. Os maus, ou ímpios, né, pedem emprestado e não pagam. Mas os bons são generosos em dar. Olha a contradição. Enquanto um está pedindo emprestado para não pagar, o outro não está pedindo emprestado, ele faz o contrário, ele está dando. Tá? Ele está dando. Então, são ideias que se contradizem. Um pedindo emprestado para não pagar e o outro que não está pedindo emprestado. Ele faz o contrário, ele está dando ao invés de emprestar. Então, são ideias que se contradizem. Não está rimando, tá? Mas é o que eles querem passar para aquele que está lendo, tá? Então, essa é a diferença da poesia hebraica para a nossa poesia, tá? E aí, isso é o tópico 2, tá, irmão? No tópico 3, para a gente finalizar, vai tratar, irmão, das expressões que nós encontramos no livro de Salmos, irmão, expressões de difícil entendimento, tá? E aí ele fala sobre a questão de esclarecer algumas expressões, tá? E aí ele cita as expressões que nós encontramos lá no livro de Salmos, tá? Que é Selá, Igaion, e Micton, tá? Masquil, Geduntum, são expressões que nós encontramos no livro de Salmos. Essa expressão Selá, irmãos, você vê que ela sempre está no final de um salmo, tá? De um verso. E ela significa pausa, interlúdio. É como se alguém tivesse cantado e depois parou para algum outro instrumento continuar, tá? Seguindo ali, depois dessa pausa, tá? E aí a gente define isso como uma pausa entre um canto e um solo de um instrumento, tá? É o que significa isso. Esse termo Iraigon, que significa meditação, é uma meditação ou reflexão quanto ao que acabou de se mencionar. Eu prefiro usar o termo reflexão, tá? Do que meditação, ou seja, você menciona algo e você reflete sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você mencionou. Eu prefiro usar esse termo. E eu uso como exemplo o Salmo 19, 14. Tá? No Salmo 19, 14, olha o que diz no Salmo 19, 14. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e o meu defensor. Tá? Então é algo para você refletir, meditar também.
tá? Refletir sobre aquilo que ele está falando, tá? O termo micton, que a gente usa como termo valioso, tá? É onde o salmista considera aquilo que ele escreveu, aquilo que ele mencionou, algo tão valioso que precisa ser gravado, que precisa ser guardado e que precisa se tornar permanente de forma que não seja esquecido. É por isso que Davi falou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, ele gravou aquilo no coração dele, a palavra de Deus. Porque para Davi, os conselhos de Deus, os preceitos de Deus eram de suma importância para a vida dele. Então, o que ele fazia? Ele gravava no coração dele a palavra de Deus, para não pecar contra Deus. Tá? E esse termo maskil, tá, que significa instrução ou discurso em verso. Você vê isso lá no Salmo 32 e no Salmo 42, por exemplo, essa questão, tá, do termo maskil. Tá? Irmãos, esse é o resumo da nossa lição. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Tá? É tudo novo para mim, para os irmãos aí, então peço perdão aí por qualquer erro. Que Deus abençoe a sua vida e vamos continuar aprendendo juntos aí sobre a nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.